Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai, quem me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, partilha do estudo 56, do volume 11 ao 20. Até diante do que foi falado, né? Jesus, ele ficou esse tempo todo na Eucaristia, né? Já justamente porque não seríamos capazes, né, de ir na presença dele se ele estivesse, né, glorioso nos sacrários. E agora, igualmente, né, na criatura humana, né, ele faz o mesmo. Né, essa transubstanciação na criatura humana, né, ele dando continuidade na sua vida na criatura, né, são as hóstias vivas. Né, ele fica escondido na pequenez, na miséria, né, da criatura humana.
Portanto, o outro Jesus, a fim de que todos possam se achegar a Ele, né? Sem medo, sem receio, né? É igual foi falado, né? A gente fala, a gente tem um Jesus, a gente tem o zap de Jesus, e a gente conversa com Jesus a todo tempo, e, e que grande graça, né? Que grande milagre. Né? Então é muito triste a gente não reconhecer isso, né? É muito triste a gente não ver, né, dessa maneira. Da mesma forma que a gente fica muito triste quando alguém chama a Eucaristia de uma simples bolachinha, né? Que a gente fica adorando uma bolachinha. Então, enfim, Deus é Deus, né? E Ele quer, né, se manifestar na simplicidade, na pequenez, né, da nossa criatura. Ele é tudo, Ele é o todo. Né? Então, o grande portento dele é exatamente fazer, né, de outra forma, né? Nessa pequenez, né? Sem grandes portentos, né? Mas o grande milagre é esse, né? É nas coisas pequenas. É igual eu comentei, né? Partilhei aqui outro dia, né? Que eu estava, né? Num momento aqui, eu precisei do meu fone de ouvido, né? E fui e eu só pensei, né? Nossa, cadê meu fone de ouvido, né? Para me ouvir os áudios, tudo. E nisso eu fui para a cozinha. E estando na cozinha, eu ouvi um barulho, né? De algo caindo aqui no meu quarto. E quando vim ver o que era o fone de ouvido que tinha caído, acabado de cair da beirada da cama. Então é o que eu disse, eu partilhei lá no grupo isso, né? E disse, nossa, eu contar para as pessoas vão dar risada, né? Não vão acreditar, eu tô ficando louco. Mas não, né? Eu precisei do fone, eu quis o fone para me ouvir e não deu tempo nem de eu falar, né? Qualquer coisa e o fone caiu da cama. Coincidência? Não, acredito que não, né? Mas é essa união, né? Essa fusão que a gente busca viver com Jesus, né? Na nossa pequenez, na nossa simplicidade, né? O estar, né? Com o pensamento, né? Voltado para Ele a todo tempo. Né? Então, assim Ele também nos ajuda, né? A viver isso. É Ele, primeiramente, quem nos ajuda. É igual Luísa, no volume 1, vai dizer isso, né? Que enquanto ela estava fazendo o tecendo lá, o tecido, né? O trabalho dela, estava acabando a linha e Jesus, né? Ela se volta para Jesus, uma vez que, né, eles estavam juntos, fazendo o trabalho junto, né, até se me lembro bem, ela deixava metade da cadeira para ele sentar de um lado e ela do outro, né? E Jesus falou: vem que eu te ajudo, né? A linha vai dar para você terminar o trabalho e assim poderemos ficar mais tempo a sós, né? E você não ir se ocupar das criaturas, porque indo buscar mais linha, você vai encontrar com as pessoas e vai ter que dedicar ali um tempo a elas, conversar com elas e estando aqui comigo, não, né? A gente fazendo aqui juntos, né? Ficamos mais tempo juntos aqui e acabou que a linha deu para concluir, né, o trabalho que ela estava fazendo. E assim a gente precisa estar atento para reconhecer, né, a presença dele, o agir dele, né, o agir da divina vontade nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, né? Não é com grandes sinais e portentos, é como a vida de Nossa Senhora, né, onde não se vê milagres, grandes milagres, mas se vê o maior de todos, né, o principal, que é ela ter trazido à humanidade o Redentor, a salvação. E nessa simplicidade, nessa pequenez, ele vai então reconhecer os que verdadeiramente buscam a Ele, né? Não está buscando os milagres dele, né? Os bens, os dons dele, mas Ele próprio. E só irá reconhecê-lo, né? Aqueles que de fato estão, né? Com essa pureza no coração, esse esvaziamento de si mesmo, né? Esse desinteresse das coisas dele. Assim, quando ele veio ao mundo, né? Quem foi lá, né, na manjedoura? Quem o reconheceu naquela criancinha?
né? Não foi os sábios e entendidos, mas as pessoas pobres, vazias de si mesmas, vazias de tudo. Então é de grande satisfação de Jesus, né? Ele encontrar em nós o seu divino querer e poder vir viver em nós, né? É por ele ter encontrado em Nossa Senhora a sua divina vontade que ele pôde descer à terra, né? E ali fazer a sua morada, e ali fazer, né? Tomar a carne, a tua forma humana, né? E agora ele há de tomar a nossa carne, né? A nossa forma para continuar, né? A realizar os seus atos, né? Em nós e através de nós. É como diz, né? Suplantando em nós a sua vida, né? Em todos os atos e sobretudo também, né? Nos sofrimentos que já compõe a nossa vida, mas agora ele vivendo em nós esses sofrimentos, né, todas essas situações, é salvação, né, para todos, né, é expiação a Deus, né, e no grau divino, né, no grau que ele de fato merece, porque é com o próprio amor dele, com a vida dele, né, que estamos a viver tais situações. E aí então nessa união que a gente vive, né, faz com ele, né, nessa fusão com a vontade divina dele, né, repetimos os atos dele, ele, né, repete os atos dele em nós e ao longo do dia, né, nas nossas orações, nas nossas reflexões, né, bem como Luísa, também nós, né, passeamos, né, por aí de modo a reparar a Deus, de modo a dar a Deus a correspondência, né, de toda a obra, cada coisa criada, né, quando rezamos as 24 horas da paixão, né, repetimos a sua vida, né, o seu caminho de dor, né? Quando contemplamos lá o nascimento de Jesus, o Santo Texto, né? A encarnação do Verbo, né? Quando vamos lá no Éden, né? A meditar, a partilhar sobre a vida de Adão e Eva, todo o acontecimento. Então, né? Através desse dom da divina vontade, passamos, né? No passado, presente e futuro, né? Na criação, redenção e santificação, né? Repetimos todos os atos, corremos com Jesus todos os atos, né? Bem como lá na vida íntima de Jesus, né? Repetimos, né, tudo, toda a vida dele, né? Até como foi falado, eu me lembrei do volume 1 em que Jesus diz a Luísa para ela visitar o Santíssimo 33 vezes, né, no dia, né? Então, ou seja, sem sair da casa dela, a gente, né, vai lá em pensamento, né, em espírito, né, a adorar Jesus, a fazer companhia para Jesus e até mesmo, né, como que uma bilocação estando lá com ele, né? Mas isso, como foi dito, não com a nossa própria força, não com a nossa vontade, o nosso interesse, mas com a divina vontade, né? Então não é um algo assim palpável, sensitivo, mas é pela fé e pela graça de Deus, né? Se assim Ele o quer, assim o há de ser, né? Então, em meio às minhas ocupações, os meus deveres, né, do meu trabalho, o meu pensamento, a minha vontade, a minha memória, inteligência e vontade está, né, fundida a Jesus e fazendo os atos que assim o divino querer o quer, né? Enquanto estamos fazendo nossas coisas, Ele está fazendo com nós, com a gente, né? E enquanto Ele está fazendo a obra dele, estamos nós também unidos a Ele, né? Então, Ele está criando, Ele está salvando, né? Ele está regenerando, né, convertendo almas, né, e juntamente, né, a gente unido a Ele, né, fundido a Ele, né. Então não é ao nosso bel prazer, mas é a forma que Ele quer, né, a forma que Ele se dispõe, né, a usar de nós na divina vontade, né, para os desígnios dEle, né, os sofrimentos, as situações, os acontecimentos que Ele permite na nossa vida é em atenção aos desejos, aos anseios dEle, né? De nós Ele quer a adesão nossa à vontade dele, né? O dar-se à nossa vontade
humana a Ele, né? E assim sermos ensinada de modo que Ele possa, né, em nós fazer cumprir a sua vontade, né, para criar, salvar, né, santificar. E aqui vai falar também, né, sobre esses que não conseguem, né, elevar-se a esse ser espiritual, né, que vão ficar, né, travado, bloqueado na santidade humana, né, na santidade das virtudes, né, algo que é diferente da vontade humana, né. Então a vontade humana que é definitivamente rebelde contra Deus, a santidade humana que é a que busca a Deus, né, com a sua vontade, né, e o caminho, né, o alto grau de perfeição que Jesus nos trouxe, a vida na divina vontade, né. Na santidade das virtudes nós temos momentos em que fazemos a vontade de Deus. Na vida na divina vontade é a vida, né, é integral. Só que é uma ascensão um tanto quanto que exige o tudo da criatura, né? E muitas das criaturas, a grande maioria, é igual foi dito, né? A infinidade de livros, né? Com aprofundamentos, né? Incríveis, né? Chegando a vislumbrar a divina vontade, né? É exatamente para essas pessoas que não conseguirão, né? Se espiritualizar, né? Que não conseguirão se elevar a esse alto grau que Jesus quer, né? Que Jesus quer levar, quer conduzir a alma, mas ela, mediante os seus inúmeros apegos a coisas, a bens, a pessoas, a situações, ela não consegue se esvaziar, né? Ela não consegue ficar com a mente vazia, né? Tá o tempo todo pensando, preocupado com alguma coisa da realidade humana, né? E isso impede, né, que Jesus desça a alma, né? Não vamos com isso nos acomodar, né? Dizendo que a divina vontade é muito difícil, então eu vou pela via da santidade humana mesmo, né? Que é mais fácil, é menos exigente, né? Mas eu creio que depois de conhecido essas verdades, né, a gente não quer mais, né? Igual foi falado na aula, né? Jesus abriu os véus para falar em relação a isso, né? Porque ele sabe que, né, os que experimentaram ele de fato não, né, consentirá em voltar, em seguir pela santidade das virtudes, né? Ainda que a gente fique a estudar, né, continuamente o livro do céu, a trilhar esse caminho, né? Ainda que por toda a vida que leamos os 36 volumes, mas nessa intenção de viver, né, ao menos um dia da nossa vida na divina vontade, né, do jeito que Jesus tanto espera e anseia, né, para que vivamos, né, ainda que seja um dia apenas, né, mas que valha, né, o esforço do resto de vida que temos, né, de agora até os nossos últimos dias, né, dedicando a viver, né, nessa intenção, né, e trabalhando para isso. E não ficar se medindo, né, não ficar criando regras, criando situações. Ah, será que eu tô? Será que eu não tô? Não é nós mesmos que decidiremos isso, né? Que vamos ver isso. É Jesus quem vai confirmar, né? Através dos filhos da divina vontade mesmo, né? Então é como Luísa, né? Da parte dela, ela só precisou ficar ali na cama, né? À disposição de Jesus, né? E igualmente da nossa parte, a gente precisa estar onde fomos plantados, né? A ser o que temos de fazer, a dar continuidade ao nosso ofício, né? Mas ser constante, perseverante, né? Nos estudos e vazio de nós mesmos, né? Abertos a Jesus ser livre em nós. Com isso, ao longo do tempo, né, ao longo da caminhada, a nossa alma vai se alargando e ele tomando, né, espaço, né, ampliando o seu reino na nossa alma. Né, é a gente ter paciência com a gente mesmo, é como Luísa, né, que ficou aí, né, 60 anos, né, para se viver a divina vontade, igual a gente via outro dia, né, que estava meditando um trecho do volume 21, se não me engano,
E Luiz ainda apresentava grandes e sérias dificuldades. Né? Não estou dizendo que eu vou gastar, se Luiz gastou 60, eu vou gastar 120. Não temos todo esse tempo. Né? Então é preciso, né, se esvaziar e confiar, né, em Deus. O que não pode acontecer, né, é essa situação de indecisão, de dúvida. Né? Hoje faz, amanhã não faz. Né? Hoje está afim, amanhã já nem tanto. Ou amanhã está ocupando-se com outras coisas que não tem nada a ver com a divina vontade. Então é esse esvaziarmos, né, de todo de nós mesmos, né, para obter, né, essa vida divina, a vontade divina. Um ponto que é até recorrente, né, e traz até uma certa confusão, né, na mente das pessoas, é esse desapegar-se das orações devocionais, né, dos devocionais, né, que a pessoa está tão, né, fixada nisso que ela não consegue abrir mão, né, pensa que deixando essas orações ela irá se perder, né, não irá encontrar, né, a porta do céu. Mediante a infinidade de promessas, né, que Jesus, né, vinculou a essas devoções. Né, mas é o que foi dito, né, na aula. Inúmeros são os caminhos, as formas, né, os caminhos é um só, né? Inúmeros são as formas de se achegar, né, a essa porta, né, a adentrar o céu. Né, através da santidade humana são inúmeros, né, inúmeras formas, né, diante da infinidade de grandes santos, né, que deixou os escritos deles a nós, mas que, né, são escritos divinos, né, destinados à santidade divina. Né, e quanto essas orações devocionais, né, já foi dito, né, não é para jogar fora, né, é para mudar o foco no momento, né. Vamos nos dedicar a conhecer a Jesus, a conhecer, né, o livro do céu, as suas verdades, né, sem nenhuma contaminação da vontade humana, né, sem nenhum interesse, né, do humano. E, e depois também, né, para vivenciarmos essas orações devocionais, vamos vivenciar isso, né, de uma forma completamente diferente, porque agora com o conhecimento da verdade, né, daquilo que é de fato o motivo, o propósito pelo qual Jesus se submeteu a isto e aquilo, né, pela criatura humana, pela a glória que ele quis dar ao Pai em tudo, é dar um tempo, né? É como tem um trecho que diz, né? Quem faz o tudo não precisa fazer o menos, né, que é o fato de Nossa Senhora, né? Ela que fez o tudo, ela não precisava ficar realizando milagres, né? Aqui e ali, né? Ela já fez o tudo, então nem precisa, né, correr atrás de milagres. E assim nós, né, com esse conhecimento buscamos o tudo, então o secundário, o que está mais abaixo, né, deixa-se de lado, né, por hora, até que Jesus queira que a gente volte lá, igual teve, né, um momento de oração ontem, né, em que fizemos a vigília, rezando o texto, rezando, né, com as 24 horas da paixão. Né, então não é jogar fora, né, mas é estar ali, né, dedicado a outra coisa mais importante. E é o que foi dito também, né, a necessidade de esvaziarmos a nossa mente. Né? O quanto a gente fica maquinando as coisas o dia todo, né? Conversando com nós mesmos, né? Com a nossa vontade. Né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso comprar aquele outro, eu preciso desfazer disso aqui e ir lá e vir aqui, né? Então é o tempo todo pensando em coisas que até mesmo não existem e não existirão, né? Não se concretizarão. Então, a necessidade de fazermos silêncio seria esse o silêncio, né? O vazio dos nossos pensamentos, da nossa mente.
né, para que Jesus finalmente possa nos comunicar e a gente poder ouvir, né, claramente a voz dele, o que é a vontade dele. Né? Mas enquanto estivermos, né, com toda essa preocupação com as nossas realidades humanas, né, ele não vai falar, porque não estamos, né, a ouvi-lo, a procurar ouvi-lo. Aqui nessa aula eu entendi, né, da pessoa querer morrer, né, ao ponto de é tão grande o desejo dela de se ver livre de determinadas situações que ela pensa, né, nossa, dá vontade de morrer, né, de abandonar tudo, largar tudo isso para trás, né, para se ver livre de tal situação. Mas é uma luz que Jesus me deu e que veio a confirmar, né, na aula, né, a desenvolver mais a fundo, né, o livre-arbítrio, né, o quão necessário, importantíssimo é para Deus. Né? Só podemos viver na divina vontade mediante o nosso livre-arbítrio. Né? É aqui a confirmação, a certeza que deixamos o nosso querer para viver o querer dele. Né? Por quão bom pareça ser, né, aos nossos olhos humanos, a gente rompe com aquilo, né, renuncia, morre para aquilo, para viver a divina vontade, para viver o querer de Deus, né? E isso que me parece ser tão bom, eu deixo para lá porque eu não sou nada, eu não sou Deus de mim mesmo, não fui eu que criei as coisas, não sou eu o conhecedor de todas as coisas, então eu fico com a sua vontade que tudo sabe, né, que tudo fez, que tudo, né, predispõe o que é melhor para nós, né? E tudo isso só vai poder ser possível através do nosso livre-arbítrio. Do contrário, seríamos escravos, seríamos, né, é o que Deus não quer que sejamos, né? Como que, como se vai dizer, né? Marionetes, né? Como se fossem os robozinhos de Deus, né? Ao passo de não tem escolha, não se tem outra escolha, né? Então ele permitiu, né? Ele criou esse livre-arbítrio para exatamente isso, termos a escolha, a liberdade de escolher, né? Estar com ele ou não, né? E para uma coisa ou outra, ele assim respeita, né? Isso aqui é o mais bonito, ele, por mais que ele queira também, né, a unidade da criatura com ele respeita, né, uma vez que ela não quer. E para isso também ele mesmo criou um lugar, né, separou um lugar aí, né, onde colocar essas pessoas que o que ele fez, ele não volta atrás, ele não destrói. Né? E aí entra o grande mal, a grande ofensa, né, da pessoa querer, né, querer morrer ou até mesmo chegar a essa triste condição, né, de cometer um suicídio. Né? Isso é querer destruir o projeto, né, o plano de Deus. Né? É dizer de fato que ele errou, ele falhou, né, em algum ponto. E eu, com a minha força, né, a minha vontade, quero corrigir isso, né, dar cabo à vida que ele criou. Então, realmente algo terrível. Né? É de uma soberba de um tamanho que não tem proporção. Né? É aquilo, né? É o desesperar mesmo de Deus, né? E algo muito importante também, né? Sobre a única vida que deve ser vivida, né? A divina vontade, né? Ser esse ato único de Deus, a prioridade, né? O principal em tudo, né? Então, assim, o que aconteceu na nossa vida, né? Proporcionou para que hoje estivéssemos aqui, né? Tendo, né? Estando diante a esses ensinamentos, a esses conhecimentos, né? E estando aqui agora é largar de mão, né? O que nos trouxe até aqui, né? E já viver, né? O paraíso na Terra, já viver, né? A vida nova, né? A romper com tudo aquilo, né? Que nos trouxe até aqui, né? As coisas ilícitas, obviamente, mas também até as lícitas, né? Até mesmo a santidade, né, humana que trilhamos, para se viver unicamente essa única vida, a vida divina, né? A vida de Deus em nós.
essa vida suplantada em nós, né? E com isso também abdicar de todo o tempo a ela, né? Voltar toda a atenção para ela, né? A viver, né? E conhecer essas verdades. Então nada mais importa, né? As ocupações terrenas não importam, é em ordem secundária. Né? Fazemos o que devemos fazer, mas não mais, né? Dedicar a vida a isso, né? Ao trabalho, né? Assim como eu antes, né? Que trabalhava em dois serviços, saía de um e ia para outro. Né? Isso antes de abrir a padaria. Depois que abri a padaria, passei a trabalhar 16, 17 horas por dia. Né? Então, que é viver em função, né? De dinheiro, né? De conseguir dinheiro. Né? Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de tantas coisas, né? No entanto, uma só coisa é importante, né? Uma só coisa é necessária, né? É conhecer e viver a vida na divina vontade, né? Que no mais o que der para fazer, a gente faz, o que Deus permitir que tenhamos, a gente há de ter, o que não também não teremos, e não é importante, né? Não importa, né? Porque, né? A vida é um sopro, né? Tudo que for da terra, tudo que conquistarmos que é da terra, ficará na terra, né? Então, por que não já largar tudo isso e se ocupar em construir as coisas lá, né? Com Deus, em construir essa morada de Deus já em nós, né? Como foi dito, né? Esse quarto que a gente precisa dar a Ele para que Ele possa descansar, né? Em nós. Então, Jesus veio e resolveu a questão do pecado, né? Se encarnou, morreu na cruz por nós para nos salvar. Então agora é retornarmos àquele propósito que ele nos criou lá antes de Adão pecar, né? A vivermos daquela maneira, a rompermos com o pecado, a rompermos com a nossa vontade humana rebelde, né? Que busca, que anseia por tantas coisas, mas que busquemos, né? A Ele somente. E aqui eu entendo também, né? Nessa aula, o quão desapegados temos que ser, né? Em que Jesus vai dizer, né? A gente pula tudo isso para estar com Ele, com as verdades dele. Né? O que aconteceu, né, de Adão e Eva adiante, né, aconteceu agora né, já tudo se deu, agora é vivermos o antes, né, para esquecer que existiu. Né? Até é interessante, né, que eu vivo trazendo, né, é, coisas da santidade humana, né, coisas que os santos disseram, mas é bem isso, né, deixar de lado isso, né, deixar, né, e voltar para o livro do céu. E como foi falado até de Jesus, a gente esquece. Né? Porque lá atrás, né? Onde estava Adão e Eva, lá no jardim do Éden, não tinha Jesus. Né? Então eu deixo a parte humana, né? De Jesus. Né? E fico com o divino. O que eu entendi é o tempo que a gente gasta, né? Pensando, né? Nessas coisas, pensando na santidade humana. Né? Na fala dos santos que está tão, né, impregnada em nós. Não é de todo ruim, que foi o que nos trouxe até aqui, né? Foi o que nos sustentou, né? Bem como a humanidade de Jesus. Né? Que até, de certa forma, eu entendo que nos leva, assim, a viver muito do sensitivo, né? Dos sentidos. Né? Aquele gosto na oração, aquele, aquele gozo espiritual, né? Então a gente acaba se apegando muito a isso, né? Aos sentidos, às sensações. E na divina vontade eu vejo que não, né? Tudo isso fica de lado e passamos a viver da verdade para a verdade, né? A verdade do livro do céu. Né? Independente de qualquer coisa, independente de sentimentos, né? De sensações. E é difícil lidar com isso, né? E viver isso. Porque a grande maioria, né? As pessoas pensam e vivem ao contrário.
né? Fomos ensinados ao contrário. Então, no dia de hoje, principalmente nos dias de hoje, né, a gente dar tudo a Jesus dessa forma, né, largar tudo, né, entregar tudo a Ele. É bem difícil mesmo, são poucos que viverão isso, né? São poucos que se despojarão, né, de todo por Jesus, para Jesus, né, em Jesus. É aquilo, né, a gente fica numa preocupação, né, do que as pessoas vão pensar, o que vão dizer de mim, né, o que vão falar de mim. Né, mas mais uma vez é pular tudo isso e se preocupar, né, com o que Jesus, né, pensa de nós, que Ele, né, está a falar de nós, né, falar de mim. É como o meu filho essa semana que estava chateado porque o coleguinha na escola estava falando do cabelo dele, né, que estava grande, não sei, mas que de certa forma parecia que ele estava usando peruca, né, que o cabelo dele não era de verdade. E ele ficou chateado e emburrado, né, com isso e descontando, né, na gente. Eu falando, nossa filho, não me preocupa com isso não. Teu cabelo é uma peruca? Não. É isso que é verdade que ele está falando? Não. Não. Então deixa eu falar, deixa pra lá, não se preocupa não. Né? A gente tem coisa mais importante a tratar, a lidar. Né? Enfim, né, isso é uma situação de uma criança, mas a gente que é adulto, quantas coisas, né? Quantas coisas, quantas preocupações, né? No serviço na igreja, na lida com os outros, né? O fulano acha que eu sou metido, que dá lição de moral em todo mundo, que só ele que sabe as coisas e ninguém sabe nada. E vão apontando, né? Vão rotulando, né, as nossas atitudes, mas, né, a verdade é que diante de Jesus o que é? Né? Você gosta de aparecer, você quer ter o teu nome, né, ali e ser reconhecido. É igual foi falado também, né, se esse vídeo que você faz, se não tem a tua imagem, né, se você não aparece no vídeo, então não é você. Né? E de fato eu não tenho interesse de aparecer em lugar nenhum, eu não tenho que aparecer em lugar nenhum. É Jesus, eu falo de Jesus, é a vida de Jesus, é Jesus vivendo em mim. Né? Então é essa necessidade que as pessoas têm de ter o nome dela. Não fui eu quem fiz. Né? Não fazemos nada. Né? Não há nada de bom em nós que é nosso, que é propriedade nossa. Né? Tudo é dom de Deus, é graça de Deus. Então não se apropriar do que é dele, né? Mas sair da frente dele para que ele venha a viver em nós, né? E fazer tudo por amor a ele, né? Para agradar a ele. E uma outra questão também, né, que está falando, né, as pessoas estão dizendo que em breve vai estourar uma guerra no Brasil, e isso e aquilo, e aquele outro e tal. Realmente não é mesmo, né, tão rápido assim. Porque eu estava partilhando um trecho outro dia, né, que até fui pesquisar lá sobre a Primeira Guerra Mundial. Né, Jesus deu a mensagem para Luísa e quase 20 anos depois que foi acontecer, né, a Primeira Guerra Mundial, quase 20 anos depois. Então Jesus vê tudo, Jesus, né, já fala, né, das coisas, mas não quer dizer que vai acontecer já, é igual os discípulos, né? Os apóstolos na época contavam que Jesus já iria voltar naquele tempo, né, em que ele diz, né, essa geração, né, não morrerá essa geração, né? Como é que ele disse? Bom, ou seja, né, ele viria antes que aquela geração, né, antes daquela geração se partir, né, morresse. E no entanto já está aí, né, 2000 anos. Né? Então não é do jeito, né, que o humano pensa, né? Não é como o humano fala. Né? Até o meu filho, coitado, que ficou chorando outro dia, né? Acordou, tava com a chuva e chorando à noite, né? Por causa da chuva
e esses acontecimentos todos, e eu perguntei para ele por que você estava chorando. Eu falei, estava preocupado, né, com a volta de Jesus, né. Jesus está voltando, né, pai? Tá, filho, mas né, não tem necessidade para tudo isso, né? Enfim, né, conversei com ele. Mas de fato muitas pessoas, ela é criança, ainda não entende, né? Mas muitos adultos, né, estão desse jeito, né? Até mesmo idosos, né? Fica dessa mesma forma, né? Desesperados, né? E de fato não é assim, tem todo um esquema, né? Tem todo uma ordem, um planejamento que deve ser cumprido, né? Há quantos anos eles, né, maquinam para destruir a igreja de dentro para fora, né? E eles vão, né, pouco a pouco, né, sorrateiramente, né, sim, se introduzindo, né? E assim vai indo. Então é tudo assim, né? Bem devagar, bem lentamente, né? Sem estardalhaço, né? Muito sério também o que Jesus vai dizer, né, nesse trecho. Ó, quantas coisas que manifestei às almas estão sepultadas, por falta de alguém que interesse em minhas obras. Mas se o tolerei nas outras, nesta, da minha vontade, não o tolerarei. Né? Quantos santos, né, que guardaram as verdades, né, que Jesus passou, deu a eles, né, guardaram para si, né, se omitiram em escrever, em contar tantas coisas, né, porém, né, como ele disse, né, na parte dos filhos da divina vontade, não tolerará. Né? Então é para divulgarmos, é para trazermos, né, tudo aquilo que conversarmos com ele, que a nossa intimidade com ele, né, que não é nossa, que não é eu e ele como se deu com Luísa, né? Ela queria que ficasse tudo no oculto, só ela e Jesus, mas era o que era a vontade de Deus era exatamente o contrário, né? Que fosse divulgado, que fosse levado a todos. Até ele mesmo vai dizer, né? Igual aqui, ó, darei tanta graça a quem se puser à obra que não poderá resistir-me, mas a parte mais importante e essencial quero de ti, que é o ela tem o escrito, né? Tem escrito os escritos aqui. A partir daí, né? Toda a humanidade ter acesso a essas verdades. Mas que de igual forma Jesus vai se revelando, né? Vai se mostrando, né, as suas verdades, aquilo que ainda ficou nas entrelinhas dos escritos, né? Então é para ruminarmos bem, né? E partilharmos, né, as meditações, né, de modo a absorver, né, tudo aquilo que Jesus quer ainda mais nos falar, né, por meio desses escritos. Agora, se buscamos esse conhecimento para guardar para nós mesmos, ele vai buscar outras pessoas, né? Outro que verdadeiramente quer, né, divulgar essas verdades, né? Que quer ser a voz de Jesus, que quer ser os olhos, né? Que quer ser, né, como diz o pé do missionário, né, que quer verdadeiramente trabalhar, né, nessa obra. Se for para ler o livro do céu apenas por curiosidade, né, para satisfazer a sua própria curiosidade, né, como Jesus disse, não tolerarei, né, dos outros eu tolerei, agora não mais, né, dos filhos da divina vontade não, né, não tolerarei. Então os véus, as luzes vão ser fechadas, né, o entendimento não virá, né, porque ele já sabe que estará usando para o seu bel prazer. Então é muito importante, né, o morrer para si de verdade, né, o largar tudo para viver para Jesus verdadeiramente, né, o perder todo o apego e interesse de algo, por menor que seja ou ainda por mais santo que seja, né, mas ter o interesse apenas em ser, né, esse instrumento, ser esse canal para Deus, né, para Jesus, né, usar e trazer as suas verdades. É não ter nenhuma reserva, né?
não colocar nenhum impedimento na vida, na divina vontade. Nada do nosso humano, pelo contrário, né? Morrer para nós mesmos, né? Em tudo. Né? É como se deu com Luísa. Né? Ela tinha repugnância em escrever. Né? Era a última coisa que ela queria. Mas morreu para a sua vontade e hoje veja o quão bem tem a humanidade. Né? Está diante desses 36 volumes, né? A qual custou tanto a ela escrevê-los. Né? Que também é um bem imenso, um bem enorme. E que também nós, da nossa parte, também, né, ao pôr esses escritos em prática na nossa vida, revelar as experiências que temos, né, que tivemos com ele, né, a fim de o, a vivência, a convivência de um com esses escritos, unindo a experiência do outro e assim por diante, né, edificando uns aos outros, né, com as dificuldades, com as luzes, com os entendimentos. Todos os atos, né, são na divina vontade, né, e que a promovem, ainda que nas nossas dificuldades, na nossa fraqueza, nos nossos insucessos, né, nos testes, né, que fortaleça a nós para não cometê-los novamente e previnam os outros, né, que virão para que não cometam o mesmo erro. Assim como eu partilhava cedo, né, que a gente vê a vida da Luísa e não ficar preso na Luísa, né, nos atos dela, mas naquilo que Jesus quis e quis dela, né? De modo a ela não ficar voltando para si, mas olhar apenas a vontade divina, né? Que são atitudes que nós também temos, né? Mas que diante da experiência que ela viveu, a gente não trilhar o mesmo caminho, né? Não cometer a, essa mesma falha. Né? Não no sentido de ser melhor que Luísa, mas por já estar vendo aqui o qual é a vontade de Deus. Né? Que é morrer para nós mesmos, que é não ficar com nossos mimimismos, nossa vontade humana, né? Os nossos pensamentos egoístas, né? Mas voar para Deus, para a divina vontade. Então é de suma importância, né? O testemunho da nossa vida na divina vontade. Né, para edificar a nós mesmos e para edificar os demais, né, de modo a fixar as luzes em nós e serem também transmitidas aos outros que ouvirão depois. As partilhas aqui é tipo que uma espécie de um diário espiritual, né, um diário espiritual na divina vontade. Né, as nossas experiências com os escritos, né, do livro do céu na divina vontade. E interessante também, né? Outro dia eu meditava que cada ato na divina vontade possui uma vida divina, né? Cada ato. E aqui nesse trecho Jesus vai falar, né, do sono do Filho da divina vontade. Né? Ele não pode dormir, né? Como mostra aqui no trecho, o simples fechar os olhos, né, que ele fez num brevíssimo instante, né? A justiça dele já, né, descarregou, né? Os elementos já se saíram, né, do seu posto. É como que toda a criação, né, é como esse grande corpo que vendo um elemento estranho, né, no seu organismo, procura expeli-lo fora, né, vendo algo errado, né, naturalmente o nosso organismo, né, com os nossos anticorpos, procura eliminar, né, aquele elemento que é estranho, né, no corpo. E entendi que da mesma forma é o homem,
né? Toda a criação está no seu posto, está na sua ordem, né? Ao posto, ao lugar que Deus os criou, né? E apenas o homem está na desordem. Então o homem é esse elemento, esse corpo estranho, né? Nesse organismo. Então, se, né, numa ordem natural, né, se Jesus dormir, se Jesus não estiver ali, né, de modo a segurar a bronca, né, toda a criação se volta contra o ser humano. Então vem, né, os tsunamis, as tempestades, as guerras se levantam, né, as destruições de modo a eliminar o homem, né. Então o que vem, né, o próprio sono do Filho da Divina Vontade é um ato de reparação, é um dique, né, de justiça, que ele vai dizer, né, a fim de que teu sonho, seja também um obstáculo à minha justiça, que quer juntamente desafogar-se contra o homem. Então, Jesus não pode dormir, mas o Filho da Divina Vontade, que é Jesus quem vive nele, ao dormir, faz, né, esse dique, retém, né, a ira de Deus e proporciona a Jesus esse consolo, esse alento, né, esse descanso, né, que é o que é, ele descansa na alma, no interior do Filho da Divina Vontade, né, aquele que vive na Divina Vontade, portanto, possuidor da paz interior, né, onde Jesus repousa, né, tranquilamente no interior dessa alma, né. Então ali ele pode descansar, porque ali naquele filho, nesse filho da divina vontade é formado para ele esse céu, né? Em nós é formado esse céu para Jesus, né? Então é muito grande, é lindo demais, é a divina vontade, né? É o propósito para o qual Deus nos criou, né? Para sermos para Ele essa morada, esse descanso. E é isso. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.